Oi, eu sou Adriano Vilhena e você está no canal UNTO, a Academia de Gastronomia Criativa. Hoje a gente vai discutir a importância do registro para a gastronomia, vamos discutir a importância de preparação, alicerce, vamos discutir também retórica, referencial, tudo isso para a criação do novo, tudo isso para impactar na criatividade, para impactar em entregar uma coisa nova para o mercado gastronômico. A gente vai discutir muita coisa, acompanha aí, vem comigo. Bom, então vamos lá. Bastante coisa para discutir, como eu disse, e a gente precisa de um ponto de partida para a gente entender todo esse cenário de gastronomia e de criatividade que a gente quer chegar. Como eu disse no começo, nós precisamos falar de preparação, nós precisamos falar de alicerce, precisamos falar de retórica, referencial. Isso tudo é muito importante para a construção de algo novo. E vocês vão entender por quê. Lá na frente a gente vai desconstruir todas as histórias que eu vou contar e a gente vai entender por quê, tá bom? A gente precisa partir de um marco, de um início, e a ideia dessa aula, desse vídeo, é a gente mostrar uma série de etapas de construção da gastronomia para a gente mostrar por A mais B quais foram os momentos importantes nesse cenário de gastronomia e que levaram algumas nações ou alguns conceitos de gastronomia adiante e como que esse processo se deu para as pessoas comprarem a ideia desses conceitos. O ponto de partida que eu vou propor é bem longe, mas é importante para a gente entender uma transformação que mudaria todos os rumos da construção culinária, gastronômica, né? Esses termos vêm muito depois, mas eu estou falando da descoberta do fogo e da manipulação do fogo pelo homem, que dá a ele a possibilidade de uma transformação incrível que, na verdade, diz respeito à mudança da natureza real do alimento, né? Do alimento estar sempre in natura, verdadeiramente, ou seja, nós estamos falando de povos nômades que corriam atrás do alimento, que buscavam alimento andando numa série de lugares, para um homem que passa a ser sedentário e fica podendo escolher o lugar que vai ficar e busca o cultivo das coisas ao redor, porque tem ali o domínio do fogo e começa a entender que ele pode também cultivar algumas coisas, né, criar algumas espécies de animal para fornecer alimento para os seus pares. Essa construção é importante porque a gente começa uma transição muito importante e que vai culminar na produção de tradição e de cultura para os lugares, para os povos. O que acontece? Nós estamos falando já de savoir-faire, nós estamos falando de saber fazer, estamos falando de um cenário de produção e repetição de gestual, estamos falando de instrumento de trabalho produzido para aqueles fins. Então a gente está falando na criação toda das culturas, que obviamente tem a ver com o que tinha à disposição, mas também tem a ver com o clima, né, da região e também com o gosto daquelas pessoas, ou da construção do gosto daquelas pessoas por meio da necessidade, né, e por meio da observação daquele povo, de como cada povo observava o que tinha e como que eles podiam manipular aquilo. Então isso é um grande marco que a gente precisa registrar. A gente não vai aprofundar tanto nisso, mas é importante o registro, para a gente falar que sim uma história importante para a gente revisitar e inclusive
com algumas leituras, com determinado tempo para isso, para a gente talvez poder acessar essa informação para o agora. Buscar entender como que a gente faz a observação com o que a gente tem ao nosso redor, como que a gente faz o uso do fogo hoje, quais são todas as possibilidades, enfim. É um pouco disso que a gente vai falar durante esse vídeo. Claro que a gente está falando de etapas grandes para a construção do que a gente entende hoje como cenário de gastronomia e de culinária. Então esse como um primeiro momento de grande transformação, mas esse primeiro momento ele vai durar muito tempo. Então isso também é muito importante para a gente entender como que as coisas mudaram. A gente está falando de um período de 300 mil anos atrás e tudo mais, e como que essas coisas mudaram. Para um impacto grande acontecer na transformação de um povo, aquilo demorava anos, 100 anos, 50 anos, 200 anos, 300 anos, e por aí vai. E como que as coisas foram mudando nessa velocidade, a gente vai chegar lá. Após isso, o que é importante dizer é que a gente vai pensar já na construção de uma cozinha na Idade Antiga. A gente vai pensar na construção de uma cozinha pelos romanos, a gente vai pensar na construção e também já do registro de muitas receitas. Claro que essas receitas elas eram registradas muito mais como um cântico, era como uma história. Não era ingrediente e modo de preparo, né? Mas eram registros muito importantes e que acabaram se perdendo ao longo da trajetória da história, por uma série de fatores, né? Batalhas, modificação de conquistas de lugares territoriais, quer dizer, e uma série de registros foram se perdendo. A gente tem o registro muito mais do receituário, de como as pessoas trabalhavam na cozinha, como as pessoas se alimentavam, muito mais na Idade Média. Então, depois dessa fase, onde se perde muito registro, a gente vem para a Idade Média com uma potencialidade muito maior nesse sentido. Viu-se a necessidade de registrar, então, como que as pessoas comiam, como que as pessoas faziam a comida, quanto tempo demorava entre a pessoa pensar em fazer aquela comida até ela conseguir comer. E isso tudo estava registrado, porque falava-se então nesse meio tempo de caça, falava-se nesse meio tempo de temporadas, né, onde o frio, por exemplo, limitava uma série de possibilidades culinárias. Então, existia ali uma modificação do que havia disponível, por exemplo, na época de calor. Procurava-se modificar muito aquilo para enfrentar as épocas escassas de produção de alimento. Então a gente vai parar na Idade Média para a gente dizer que na Idade Média tem uma construção muito grande culinária na Europa sendo registrada. Não que não houvesse essa produção em outros lugares do mundo. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam se alimentar. Claro que a construção cultural, de tradição, de savoir-faire estava acontecendo no planeta inteiro, onde tinha o ser humano. Mas o registro foi sendo feito muito na Europa. E de uma forma que começou a impactar muitas pessoas. Então vamos entender de que forma esse registro começou a impactar as pessoas e não só na Europa. A Europa se viu, vamos falar assim do cenário geral, mas vamos focar na França, dizendo que a França viu na cozinha, muito inteligentemente, a necessidade de mostrar a cozinha dela. E com qual intuito? Não exatamente com o intuito de mostrar quais eram as receitas, ou se eram gostosas ou não. A história passava na tangente da cozinha. A monarquia francesa vem se aproveitar muito
da força que a França já tinha construído como registro na cozinha, e ela vai aproveitar a cozinha, a mesa, como uma forma de impactar e de fazer política. Então, na verdade, o que tem por trás de alguns momentos de registros históricos da cozinha francesa é também o interesse da monarquia. Vamos então começar a entender a força do registro da França na cozinha. Esse registro começa a ser feito muito mais fortemente com Carême. Obviamente, Carême vem depois de grandes cozinheiros já da Idade Média, né? E a gente pode colocar aí o François Vatel antes de Carême. Mas Carême, o que ele vem fazer com a força da monarquia? Carême vem fazer um registro muito extenso, e aí pelas mãos de Carême mesmo, pelo seu próprio esforço, um registro muito intenso da cozinha da Idade Média. Então o que o Carême faz? Carême já é um cara extremamente inovador. Carême pega todo o registro que havia da Idade Média, não só da cozinha francesa, mas ele busca entender o cenário de registros que haviam e ele percebe um problema. Tem muita complexidade na execução dessas receitas. Os preparos eram bons, havia sim um motivo de ser registrado, mas havia muita complexidade para a execução. Carême, então, é demandado a fazer uma cozinha muito grande, muito suntuosa, é uma cozinha de impacto. Carême vai estudar, por conta própria, uma série de recursos para ele conseguir fazer isso. E ele vai achar alguns recursos disso no estudo da arquitetura, que ele era apaixonado. A história de Carême vale a pena a gente falar um pouquinho dela. E Carême foi abandonado pelos seus pais numa época de conflitos na França, na Revolução Francesa, e ele na rua, com pouca idade, ele tinha pouca idade, por volta dos 13 anos ali, e na rua ele vamos dizer assim, pego por um sujeito que tem restaurante, e aí ele oferece comida e abrigo em troca dos serviços, e ali vai começar a história de Carême na cozinha. Mas Carême, como um apaixonado pela confeitaria, ele vai buscar o alicerce do conhecimento dele na arquitetura, e no momento em que ele precisa desses recursos todos para fazer uma cozinha para 5.000 pessoas, 8.000 pessoas, 10.000 pessoas, grandes banquetes, em grandes palácios de Versailles, e também lugares que ele cozinhava com distâncias muito grandes do local onde era feita a cozinha, a comida, ele percebe que a cozinha da Idade Média é bastante complexa para o que ele precisa propor no momento atual. Então Carême, ele vai simplificar toda a obra de registro que já havia na Idade Média. Percebe? Ele precisou fazer um estudo muito grande do que havia na Idade Média. Não dava para ele simplificar algo que ele não conhecia. Não dava para ele criar os preparos dele partindo do zero, do nada. Então ele foi buscar esse referencial e começou a criar. Obviamente aí tem a interferência da Itália muito fortemente, através de Catherine de Medici, em toda a construção da cozinha francesa, não só no preparo, né? Mas Catarina vai trazer um olhar mais holístico para como apresenta essa cozinha europeia, como essa cozinha se impõe, né? Então a gente vai falar, por exemplo, de construções sensoriais muito mais complexas, e isso vai impactar fortemente o registro que a França propõe, através inicialmente dessa compilação que Carême faz da cozinha europeia medieval, ok? Então Carême traz isso e simplifica esse modelo. Quem que vai falar que Carême é bom ou não? É a monarquia. Eles vão falar, temos o melhor chefe da França, temos o melhor chefe da Europa.
A França, ela é poderosa no que diz respeito aos costumes, ao savoir-faire, e as pessoas começam a ver na França um modelo a ser seguido. Mas porque alguém disse que aquilo era bom, né? Então, segura essa informação aí, porque ela vai ser muito útil daqui a pouco, ok? Então, nós falamos lá atrás, fomos para a Idade Média e já paramos pós-Idade Média, com Carême, né? Nós estamos falando aí de 1700 e tanto, 1800 e pouco. Contemporâneo de Carême era Jean-Anthelme Brillat Savarin. Savarin é um cara que ele é um erudito, ele tem uma série de formações, mas a formação que vai dar a ele a grande importância no cenário da literatura é a observação do métier da cozinha. Né? Ele não era um cara com cursos na cozinha, acho que não havia isso na época, mas ele era advogado e tinha uma série de outros cursos, foi político e tudo mais. Carême não. E Jean-Anthelme Brillat Savarin vem fazer um registro de observação do métier da cozinha. E ele também, com esse registro, que hoje é considerado uma das obras mais importantes do cenário da gastronomia, que é a Fisiologia do Gosto, ele vai falar desde a observação palatável, sensorial, vamos dizer assim, porque não é só de sabor, né? Ele vai falar desde isso. Então, no livro dele, ele até fica muito tempo nisso. Os primeiros capítulos são falando muito da língua, da boca, das sensações, mas ele vai passar por uma série de questões, inclusive falando do papel da mulher numa recepção, do papel do homem, do papel do cozinheiro, do papel do comensal, e ele vai trazer uma série de questões que foram muito importantes, principalmente porque foram registradas, né? Savarin é contemporâneo a Carême, e depois de Carême, nós temos um outro cara que torna-se um expoente da gastronomia francesa, porque vai fazer também uma grande revolução. Está falando de Georges-Auguste Escoffier. Esse cara, ele vai, através dos referenciais que ele tem, por isso que é importante, eu disse aqui, a gente vai falar de registro, a gente vai falar de referencial, a gente vai falar de retórica. Então, Escoffier vem, através de todo o referencial que ele tem, que era da bagagem das cozinhas do exército, das forças militares. Né? Então ele tinha uma vivência e ele sabia da importância da organização para os processos acontecerem de uma forma mais fluida, né? Melhor. Escoffier, então, cria um novo sistema para a cozinha. A cozinha não era padronizada da forma que Escoffier considerava interessante. A gente está falando de, então, um olhar para trás. Escoffier olha toda a obra de Carême e pensa em sistematizá-la. Em modificar, porque ele também estava olhando o que acontecia ao redor dele. Ele estava pensando em todo o referencial que tinha de registro e o que ele tinha de percepção da França daquele momento que ele vivia. Aqui a gente já está falando de 1800 e tanto para 1900 e pouco, né, Escoffier. E aí Escoffier vai pensar em sistematizar e simplificar a obra de Carême, que já havia feito isso com a Idade Média. Ele faz isso com as receitas, mas ele também modifica a forma de atuar dentro da cozinha. E aí ele separa a cozinha em partes, o que ele chama de partidas e o que ele chama de brigadas de cozinha. Ele vai separar essa cozinha em partes, em pedaços, fisicamente mesmo separados. Então, quando a gente vai nas cozinhas de hotéis, a cozinha de excelência da hotelaria, ela está sempre pautada em barreiras físicas. Eu tenho garde-manger num lado, separado por ou barreira física de concreto com vidro, né? Ou biombos mesmo. Eu vou ter do outro lado, por exemplo, garde-manger carnes, eu vou ter a parte de poissonnier, eu vou ter saucier, muitas dessas áreas separadas. Então tem a cozinha fria, principalmente, separada da cozinha quente, que também é separada da confeitaria ou padaria.
Então, Escoffier vai entender que esse modelo é um modelo que atende muito mais o local onde ele tinha mais contato na cozinha, que era a hotelaria. A hotelaria tinha um problema e Escoffier estava pensando soluções. Como que ele resolveu o problema? Ele acessou o repertório de registro anterior a ele. Ele observou o que havia de cenário, quais eram os problemas, quais eram as demandas, observou as necessidades das pessoas e resolveu o problema, muito criativamente, num local onde já existia cozinha, mas ele subdividiu para observar melhor a atuação de cada cozinheiro na sua zona de trabalho. Se ele observasse que em um determinado posto de trabalho existia muita desorganização ou muita correria dos cozinheiros, ele sabia facilmente identificar onde era o ponto de problema e o ponto de ajuste para aquele serviço sair, aquela operação sair no tempo certo. Ele começa, então, nesse momento, a atender a hotelaria de uma forma que ninguém nunca tinha conseguido atender. Ele começa a atender muita quantidade de pedido com pouco tempo, porque a sistematização dele vai favorecer a logística de trabalho. E Escoffier, então, começa a fazer uma revolução nesse sentido com o apoio da hotelaria. A hotelaria começa a levar esse modelo não só para a França, mas para a Europa toda e para o mundo. Tanto que você tem, como eu disse, esse modelo de cozinha de excelência da hotelaria nos principais hotéis do mundo. Então, Escoffier vem fazer essa modificação na forma de cozinhar. No entanto, ele faz um registro de mais de 5.000 receitas que ele cria. Veja bem, não dá para criar 5.000 receitas do nada. A gente vê a construção do Escoffier muito correlata com a construção de Carême. Então, Escoffier vem fazer essa sistematização e apresenta como algo novo. E Escoffier é um cara que tinha muito olhar de observação. Eu já falei em alguns vídeos, vou falar de novo. A gente faz aqui no Unto novas propostas. Então eu tenho um modelo de observação essencial e de observação contextual. Em um outro momento eu vou falar isso para vocês. Mas Escoffier é um cara que já fazia isso brilhantemente. Ele observava, por exemplo, o que o maître do hotel que ele trabalhava gostava de comer. E ele via que algumas questões eram muito parecidas com registros de receitas antigas. Então ele se pautava em alguns registros, fazia modificações com o que os amigos gostavam de comer e apresentava receitas novas, com história, o que é muito importante, porque ele homenageava figuras, colocava o nome de algumas receitas com o sobrenome ou o nome de algumas figuras, ou com o contexto em que as figuras apareciam, num jantar específico, ou para falar de política, enfim. Então, um cara muito interessante, importante, inteligente e observador. Se pautava nos registros anteriores. Isso é muito importante. Depois de Escoffier, a gente vai falar de uma construção que ela é bem mais recente e nós já conhecemos um pouco mais. Nós estamos falando da Nouvelle Cuisine. A Nouvelle Cuisine ela é um movimento de cozinha que vai acontecer em 1972, especificamente, e algumas pessoas vão falar que não é exatamente nessa data, que é bem antes disso. Algumas pessoas vão falar que Escoffier era um cara que pleiteou a Nouvelle Cuisine. Algumas pessoas vão falar que outros cozinheiros já fizeram a Nouvelle Cuisine. De fato, a Nouvelle Cuisine houve uma tentativa antes de 1972, houve uma tentativa na década de 60. A tentativa pleiteava uma cozinha mais livre. O slogan que se tentou implementar esse movimento era o seguinte: é proibido proibir. Então pleiteava-se sim uma quebra das tradições que haviam sido postas por toda essa construção que eu estou dizendo a vocês. De um olhar lá de trás,
da Idade Antiga para a Idade Média, para a época de Carême, por aí vai. Então, tentava-se quebrar um pouco dessa rigidez da construção pautada numa cozinha tradicional, vamos falar assim, europeia, no cenário europeu. Então existe sim esse questionamento, poxa, onde começou a Nouvelle Cuisine? Eu vou falar para vocês aonde começou a Nouvelle Cuisine. A Nouvelle Cuisine, ela começa lá atrás. Os conceitos que a Nouvelle Cuisine traz, e eu vou deixar no link aqui para vocês, os 10 mandamentos da Nouvelle Cuisine, para vocês verem como que esses mandamentos são atuais. E como que esses mandamentos fazem sentido na cozinha da Idade Média. E como que, se a gente pensar, faria sentido em outros lugares históricos. Então, Vatel foi um cara que pleiteava vários dos mandamentos da Nouvelle Cuisine. Mas Vatel é um cara da Idade Média. Né? Ele pleiteava mais do que nunca o frescor dos alimentos, porque ali não tinha uma base grande de refrigeração de alimentos. Então, o movimento ele se constrói de uma maneira muito lenta. O que acontece e o que é a diferença? A diferença é que na década de 70, algumas figuras buscaram os registros anteriores. Olha só o que eu estou dizendo. Está todo mundo olhando para trás, buscando os registros, procurando entender, mas acima de tudo, olhando para o seu cenário atual. O que está acontecendo hoje? Então os caras viram a necessidade de uma mudança na cozinha, foram lá atrás nos registros, começaram a entender, e aquilo que eu disse lá no começo, que os movimentos anteriores eles eram muito longos. Então a Nouvelle Cuisine ela foi se tecendo com o tempo. Só que esses caras da década de 70 sacaram que já estava rolando um movimento que se repetia, que era o que os cozinheiros pleiteavam. Né? E viram ali uma grande lacuna para ser preenchida, porque existia sim uma chance de que um movimento de renovação fosse bem aceito. Né? Então, 2 críticos gastronômicos, Christian Milot e o Henri Rigaud, esses caras foram cantar ali no ouvido de uns cozinheiros, de uns chefes de cozinha, para ver se eles gostariam de, vamos falar assim, operacionalizar a ideia. A ideia era realmente fazer uma nova roupagem para uma cozinha glutona e tradicional. Então, esses 2 críticos gastronômicos vão conversar ali com os expoentes da cozinha francesa na época, principalmente com Jean e Pierre Troisgros. E o que esse movimento pleiteava? Quais eram as modificações e tudo mais? O movimento buscava, claro, uma renovação, como o próprio nome diz, a nova cozinha francesa. Mas como que seria isso? Então o movimento começou a buscar referencial em quem come. O comensal era o foco. Prestando atenção no comensal, o movimento começou a entender que a comida tinha que ser mais leve, que a comida tinha que ter uma apresentação diferente, que a comida tinha que ser mais nutritiva, que a comida tinha que ser numa quantidade melhor, que favorecesse o bem-estar dessa pessoa, que os processos de cozinha tinham que privilegiar a originalidade do alimento, que os processos de cozinha tinham que privilegiar a nutrição e o sabor em detrimento de processos muito longos que mascaravam muitas vezes o sabor real dos ingredientes. A busca também pela grande qualidade dos insumos e também de quem produz. O que acontece é que vários desses preceitos já eram ditos anteriormente. Mas essas figuras tiraram do papel, perceberam o que se pensava anteriormente, o que ia além dos registros, entenderam as demandas atuais e fizeram e executaram o movimento. A Nouvelle Cuisine
ela gerou um desconforto muito grande. Porque também quem comia acusou o movimento de ser um golpe econômico dos restaurantes, um golpe de marketing, um golpe para vender mais caro, menos comida. No entanto, o movimento foi muito forte. O movimento, é importante lembrar, estava na mão de dois críticos gastronômicos, o Christian Milot e o Henri Gaud. Esses caras tinham muita força e tinham instrumentos para divulgar as suas ideias. Então, o movimento foi resistindo, até se firmar. Se firmou, virou um marco, impactou não só a França, não só a Europa, tanto que depois desse movimento, depois da década de 70, os estudiosos começaram a visualizar o que estava acontecendo na década de 80 e nomearam de Nouvelle Cuisine segunda geração. Então a gente tem, na década de 70, a apresentação do movimento da Nouvelle Cuisine, o que eles chamaram de primeira geração. E na década de 80, a continuação do movimento, o que eles chamaram de Nouvelle Cuisine segunda geração. Nessa fase, os chefes da França e da Europa, de uma maneira geral, saíram dali e foram para vários outros lugares do mundo para mostrar esse novo modelo de comida, de cozinha, de apresentação. Aliás, diga-se de passagem, as apresentações pleiteadas pela Nouvelle Cuisine foram buscar referencial não só nos registros europeus, mas na cozinha principalmente asiática, na cozinha japonesa, porque era uma cozinha muito mais minimalista, de processos também diferentes do que a França havia registrado. Então eles foram buscar novas referências. A importância da gente buscar o que tem de registro não só no nosso lugar, onde é confortável, mas é importante buscar nas adjacências. Eu falo muito que a gente não tem que estudar só gastronomia. A gente tem que estudar outras coisas. A gente tem que ler outras coisas. Isso tem muito a ver com o processo criativo, que eu estou dizendo que é o processo criativo histórico desses registros. Porque houve processo criativo. Pode não ter sido registrado como tal. Pode não ter sido registrado como, nossa, fizemos um brainstorm para fazer a Nouvelle Cuisine. Não foi isso. Com toda certeza, houve muito brainstorm. Mas não dessa forma, né? Como a gente conhece hoje. Mas olha a importância de pensar no registro e da importância de pensar na busca de referencial, não só do que a gente consome como referencial para o objeto nosso, né, de atuação, mas para além disso, é muito importante. Então, a Nouvelle Cuisine vem se firmar não só na Europa, ela vai se firmar no mundo inteiro com aqueles mandamentos, porque na década de 80 existe esse movimento, né, da globalização, de espalhar essa informação com muito mais facilidade e muito mais potência, muito mais poder. Depois disso, depois desse movimento, a gente vai ver uma grande revolução na cozinha no que tange processos e equipamentos. Esse movimento é o movimento da gastronomia molecular. Pouca gente sabe, mas a gastronomia molecular é creditado a um francês, porque tem uma diferença entre gastronomia molecular e cozinha molecular. A gastronomia, ela diz respeito a um processo muito mais amplo e há um conceito de estudo de tudo que cerca o ato de comer. E a culinária, basicamente, é a execução, a operacionalização desse processo de estudo. E quem começa a estudar a gastronomia molecular, ou seja, os processos químico-físicos de transformação do alimento, é um químico francês chamado Hervé Disse e um físico húngaro chamado Nicholas Kurt.
Esses dois caras começam esse estudo e vão estudando até que eles encontram uma forma de operacionalizar isso, através de um grande chefe de cozinha, Ferran Adrià, um espanhol. Então muitas pessoas falam, não, o movimento da gastronomia molecular é um movimento espanhol. Na verdade é um movimento europeu. É difícil da gente acreditar isso, né? Realmente, porque é uma fusão tão grande de culturas, ainda mais a Europa, que tem culturas muito distintas, mas muito próximas, né? No sentido do território. Mas a gente não pode falar que é um movimento só da Espanha ou até da França. É um movimento europeu que começou com o francês e com o húngaro, né? Para esse estudo inicial. Ele se operacionaliza, então, na Espanha, através do Ferran Adrià e do El Bulli. É curioso, é muito importante eu dizer, que é curioso que estudando os processos, né, toda essa linha do tempo, para tentar entender a importância do registro e tudo mais, sempre tive para mim que o grande marco da gastronomia era a cozinha molecular, era a gastronomia molecular. Pela modificação dos seus processos, pela inclusão de uma série de novos equipamentos, pelo olhar muito atencioso a vários outros lugares onde a física e a química estavam presentes, para trazer processos, observar muito a indústria dos alimentos, para saber que transformações são essas que a indústria consegue fazer no alimento, que mágica é essa? E aí tirar desse métier industrial e trazer para o métier artesanal. Para a gente replicar isso na alta cozinha, né? Para fazer realmente personalizadamente, vamos dizer assim. Então, para mim, eu sempre tive essa ideia de que o grande marco, o maior dos movimentos, foi a cozinha molecular. No entanto, muitas pessoas não reconhecem isso. Inclusive, poucas pessoas sabem mesmo dos detalhes e das profundidades do que foi a cozinha molecular. Até porque ela foi e foi embora com essa nomenclatura. Por quê? O que ela deixou é um legado muito grande. Ela deixa uma série de processos e equipamentos que continuam sendo utilizados até hoje na alta gastronomia, na alta cozinha, ou seja, nos principais restaurantes do mundo que se propõem a fazer uma cozinha de excelência, uma cozinha de experiência, de excelência, de impacto, de inovação. E também ela deixa a utilização de alguns ingredientes bem marcados na história da gastronomia, e é muito provável que a utilização desses ingredientes nunca deixem de acontecer. Quais são esses ingredientes? Principalmente os hidrocoloides. Os hidrocoloides não vão mais deixar de fazer parte da cozinha pelo seu impacto de transformação, por serem ingredientes naturais, por não causarem mal ao homem. Então essa realmente foi uma grande revolução. Só que eu sempre considerei isso como um marco, como um grande marco. E em conversa com os amigos da gastronomia, os professores, colegas e tudo mais, uma figura me falou, não foi a gastronomia molecular. Por todo o impacto que ela fez, por todos os processos que foram modificados, por todas as ferramentas novas que foram incluídas, por toda a maneira nova de pensar, por toda a inovação, foi um movimento realmente muito complexo. Mas não foi isso. Eu falei, poxa, mas como não foi? Não foi. Pô, fiquei indignado. Foi sim, poxa, os hidrocoloides. Não foi. Eu falei, não, então eu quero te escutar. Qual foi o grande marco da cozinha mundial? Aí a pessoa me falou, o registro que a França conseguiu fazer, que nenhum outro povo conseguiu fazer, nenhuma outra cultura conseguiu fazer com tamanha expressão. E eu falei, poxa, fala mais, quero saber, vamos lá.
E aí a gente começou a conversar, a discutir, a refletir. E se a gente parar para pensar, hoje, as grandes escolas de cozinha do mundo replicam um modelo europeu muito pautado nos registros franceses. E aí eu te pergunto, por que as escolas do mundo de gastronomia, por que quando a gente vai, por exemplo, nos Estados Unidos, porque a gente não está falando dos Estados Unidos agora, por que quando a gente vai nos Estados Unidos, a base da construção da cozinha não é pautado, por exemplo, nos caldos e fundos e molhos da cozinha asiática? Percebe? Percebe o poder do registro da Europa? Percebe o poder do registro da França? Então, eu fiquei uma pulga atrás da orelha. Eu falei, caramba, parece que faz muito sentido isso. Parece que faz muito sentido. Talvez o grande marco foi a perceber a importância do registro para você conseguir se consolidar no mercado, para você conseguir ter ferramenta de alicerce para você transformar, porque a Europa foi se transformando. Inclusive, a cozinha molecular é isso. Ela usou muito de todos os outros registros. Não poderia haver se não utilizasse. Toda a base de molhos dela é pautada nos molhos clássicos. Se não tivesse esse registro, ela não conseguiria construir o novo. Só que a cozinha molecular extrapolou. Aí ela já foi beber na fonte, não só da Europa, mas do mundo inteiro, né? Então eu fiquei com uma pulga atrás da orelha nesse sentido e falei, poxa, precisamos olhar também de uma forma bem holística, tomar muito cuidado nas reflexões. Vamos lá, então, adiante. Olha só que interessante para a criatividade o que a gente está conversando aqui. Para a gente criar, a gente precisa ter uma coisa básica, se chama preparação. Se eu não me preparar e não consumir informação, eu não consigo criar algo novo. Quando a gente fala em criação de alguma coisa nova, eu vou lá no conceito de inovação. Uma certa vez eu escutei alguém falando, inovação é ideias novas em ação. Eu achei bem legal. Apesar da gente não achar muito isso em estudo científico e tudo mais, a gente vê que a inovação ela é um processo criativo que é aplicado, né, gerando um novo resultado. Tudo bem. Quais são os tipos de inovação que eu tenho? Eu tenho a inovação radical e eu tenho a inovação incremental. É importante dizer isso porque a grande maioria das inovações está aqui, ó. Inovação incremental. Ou seja, eu combino algo que já existe com alguma coisa que eu percebo que é importante, combino essas coisas, incremento uma ideia e entrego algo novo. Fazer uma criação do zero, a partir do zero, ou seja, uma inovação radical, é muito, muito difícil, muito complexo. Daí a importância da preparação, de acessar registros. Quais registros, Adriano? Que sejam os seus registros. A gente não precisa ir tão longe. Claro que quanto mais registros, melhor. Para a criatividade, eu já disse em alguns vídeos e vou repetir, quanto mais registros, melhor. Se eu tiver uma reunião com um processo de brainstorm acontecendo, eu tenho que colocar o máximo de registros possíveis, porque eu tenho uma chance maior de encontrar uma possibilidade viável. Então, nós vamos pensar muito em registrar, nem que seja por você. Vou para a cozinha e vou cozinhar. Vamos lá. Vou cozinhar algum processo em baixa temperatura, em sous vide, usando a técnica de sous vide. Cozinhei. Preciso registrar tudo. Porque se eu fizer esse registro, daqui a um ano eu vou ter um material de referência que eu posso consultar para criar todo o meu referencial, meu alicerce, a retórica de discussão, para fundamentar a criação de algo novo. Muito importante dizer que toda vez que eu vou criar alguma coisa nova, eu preciso ter essa fundamentação. Se eu não tiver,
facilmente as pessoas podem me questionar. Baseado em que você está propondo isso? Como você sabe que isso funciona? Aí você vai mostrar seus registros. Você vai mostrar não só os seus, mas os que você buscou antes, ou até os que você buscou fora da sua área de atuação. Isso impacta muitas pessoas. Poxa, como que a Nouvelle Cuisine fez para impactar as pessoas? Ela modificou muito a apresentação dela, pautada em quê? Em algo que estava muito longe dela, que era a realidade da cozinha asiática. Como que a cozinha molecular fez para impactar? Ela buscou uma realidade da indústria, ela buscou também uma realidade da farmácia, da química, da biologia, lá nos laboratórios. Grande parte dos equipamentos que são utilizados hoje na cozinha molecular, hoje já não existe mais cozinha molecular, né? Não dessa forma, mas o que existe hoje, né, que é essa cozinha moderna, a gente não pode falar em moderna por conta de períodos históricos, mas a cozinha, vamos dizer assim, atual, contemporânea, veio do métier de laboratório. A gente pega isso muito facilmente. Então essa observação para além. Então, para a gente falar de criatividade, é muito importante a gente prestar atenção em como foram feitos os registros. E aqui eu quero trazer, talvez, a consideração mais importante de tudo que a gente já conversou até agora. Vou falar para vocês, vamos recapitular, e vou falar para vocês quem foi que promoveu os grandes cozinheiros que a gente falou aqui agora. E a gente vai tentar, juntos, fazer uma correlação de como que é importante a gente ter algumas pessoas ao nosso lado. Vamos lá. Idade Média, a gente teve uma construção e um registro muito pautado não pelos cozinheiros, mas pelas necessidades da Idade Média. E isso vem ser muito bem visto na época de Carême, que é pós-Idade Média, mas quem vai promover muito a cozinha de Carême não é ele. Carême não tinha um Instagram, Carême não tinha um Facebook, Carême não tinha recurso, ele tinha panela. Ele tinha resultado. Ele tinha um resultado para impactar as pessoas através da comida. Isso ele tinha, esse alicerce, ele conseguia fazer isso. Mas quem gritava por ele? Não era Carême, ele não tinha nem tempo para falar que a cozinha dele era a melhor cozinha da França. Na verdade, quem faz isso é a monarquia. E depois de Carême? Quem vai fazer, por exemplo, com que a imagem e toda a modificação que Escoffier propõe para a cozinha seja vista? Quem vai divulgar isso? É a hotelaria e todo o seu potencial, né? Porque a hotelaria tinha muito dinheiro, tinha muito poder. Então, quem vai divulgar também toda a obra de Escoffier, obviamente, né, não só ela, mas quem vai impulsionar muito é a hotelaria. E depois, quem vai impulsionar muito a Nouvelle Cuisine? Não é o cozinheiro, não são as figuras que estavam operacionalizando isso, mas sim críticos gastronômicos, como eu disse, Christian Milot e Arrigot. Esses caras, através das instituições que eles tinham por trás, dos jornais, da imprensa, eles vão fazer com que o movimento seja reconhecido, visto e consolidado. E depois, quem é que vai fazer a gastronomia molecular acontecer de verdade? Um químico e um físico, não um cozinheiro. Percebe? Percebe aonde eu estou querendo que você entenda, aonde que a gente está chegando? Percebe isso? Um cozinheiro sozinho, por melhor que ele seja, ele não consegue divulgar ao mesmo tempo que ele cozinha. Ele não consegue as ferramentas necessárias para consolidar o que ele está fazendo, para registrar tudo o que ele está fazendo. Então, vamos voltar para a criatividade? A criatividade de uma pessoa só, ela é limitada. Quando a gente faz criatividade verdadeiramente, com processos, ferramentas, pautado em exercícios, quando a gente constrói mesmo uma criatividade de verdade para atender a gastronomia,
eu preciso de equipe. E eu não preciso só de muitas pessoas, eu preciso de equipe criativa. E todas essas figuras que conseguiram fazer esses registros ao longo da história, nesses grandes marcos da gastronomia, foram muito criativas, observadoras, estavam conectadas com outras pessoas e dessa forma conseguiram propor novas soluções, né? Então, quando a gente pensa em criatividade, a gente vai muito pensar que a gente precisa de ter braços direitos. O cozinheiro não consegue só cozinhar. Já é muito doloroso, e eu digo por experiência, fazer um processo criativo na cozinha acontecer de verdade. Quando a gente propõe transformar, por exemplo, uma espiga de milho em algo que ninguém nunca comeu, isso é doloroso. Faz parte de um processo longo, não é simples, demora, precisa de estudo, tempo, dedicação, leitura, teste, experiência para chegar à transformação. É altamente complexo, não é simples. Mas se eu fizer sozinho, não vai dar. Bom, então diante disso tudo, eu queria te propor um desafio. Porque não dá para a gente só estudar sem praticar. Então é o seguinte, algumas perguntas, né? Primeiro, você tem um caderno de registro, seja de receitas, seja de observações. Você tem uma pasta de fotos de registro? Importante também. Que seja as fotos salvas no Instagram ou em outra mídia. É importantíssimo ter esse registro. Mais uma pergunta. Você tem um registro dos seus erros culinários? Isso é muito importante, porque você precisa acessar isso até para você criar algo novo. Se eu te disser que muitas, mas muitas receitas da história da gastronomia vieram por erros, você vai ver a importância dos registros. Então, o desafio e a proposta é: compra um caderno de registro, começa a registrar suas mídias em algum lugar de fácil acesso e começa a fazer produções de uma entrega nova a partir dos seus registros, da sua observação e, claro, de toda a retórica que você tem na sua área de trabalho. Você vai ver que alguma coisa começa a mudar. A frequência de ideias que você tem, porque você acessa novamente os seus registros, é totalmente diferente, é muito maior. Só toma cuidado para não entregar coisa nova demais para o mercado, para você ter sucesso demais, rápido demais. Vai com calma, tá? Vai com calma, porque funciona demais, tá bom? Para as novas discussões, continua acompanhando o canal, acompanha nas redes sociais, lembra, compartilha informação, vamos trocar informações, porque assim todo mundo cresce. Até a próxima, um abraço.